Monte Sião, irmãos, ele é o símbolo da nova aliança, tá? Existem dois montes que os profetas vão falar muito, o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai, ele aponta para Moisés. Quando Deus falou com Moisés lá no deserto, deu os 10 mandamentos, então isso fala da antiga aliança, isso fala de Israel literalmente. Né? Aquele povo, os descendentes de Jacó, os 12 tribos de Israel, estavam todos ali. Quando nós falamos do Monte Sinai, a gente está falando do Monte Sião, né? Nós estamos falando já da nova aliança. Então, essa nova aliança em Cristo, ela está firmada no Monte Sião, tá? Deixa eu ver aqui um texto em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 11, verso 22, tá? Se alguém puder anotar aí, isso aí a gente vai encontrar em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, verso 22. Só para ter um exemplo do que ele está falando no contexto aqui, eu vou ler a partir do verso 18. Então, Hebreus 12, 18 fala assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao som das trombetas, e a voz das palavras ao qual os que ouviram pediram que lhes não fosse falado mais. Isso aí está falando do dia que Deus encontrou com Moisés lá no Monte Sinai. Porque não podiam suportar o que eles mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado e passado a dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: eu estou de todo assombrado e tremendo. Então veja bem, ele está falando, nós não chegamos nesse monte, aquele monte em que Moisés ficou tremendo diante da glória de Deus. Nós chegamos, ele fala, mas chegaste ao Monte Sião. Então aí você sublinha aí onde nós chegamos, no Monte Sião, não no Monte Sinai. Hebreus 12, 22. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que é a Nova Jerusalém, né? Então, só para retornar lá agora em Apocalipse 14, né? A gente já descobre aqui, e tem outros versos também, né? Você pode ver em Gálatas, por exemplo, que o Monte Sinai representa a antiga aliança. Gálatas 4 vai falar sobre isso, tá? E agora ele fala assim: então olhei e vi que estava um cordeiro sobre o Monte Sião. Então esse cordeiro, não aqueles cordeirinhos que morriam lá na época da antiga aliança, né, que eram dados cordeiros para morrer em lugar do pecador, mas agora é o cordeiro de Deus. Então é a nova aliança. E com ele, 144 mil, que foram, que em suas testas estava escrito o nome do seu pai. Olha que interessante, ele acabou de falar no capítulo anterior da marca da besta, que seria colocada na palma da mão ou na testa. Já esses aqui recebem o nome do pai na sua fronte, né, na sua testa. É inclusive uma promessa que Deus tinha feito para uma das igrejas, onde ele fala que no capítulo 3 de Apocalipse, verso 12, que fala que aquele que vencer receberia o nome fala assim: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, escreverei nele o nome da cidade do meu Deus, o nome do meu Deus e também o meu novo nome. Muita gente não sabe que Jesus vai receber um novo nome, né? E aí, aqui ele está mostrando que esses 144 mil já receberam na testa esse novo nome. Então eles já estão vitoriosos, ou seja, já passou o momento da sua vitória, já encontraram com Cristo. No verso 2 fala assim: e ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Voz de muitas águas sempre fala de uma grande multidão, tá? As muitas águas são povos, tribos, nações. Só para você ter uma referência, no capítulo 17 de Apocalipse, no verso 15, fala assim: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando fala de águas, muitas águas, aqui no Apocalipse está falando de povos, nações e tribos e línguas. Ou seja, nada mais, nada menos está falando que esses 144 mil são uma multidão
de povos, tribos, nações. Isso está em Apocalipse 7. Eu até tinha explicado isso no vídeo, né, sobre Apocalipse 7. E aquela grande multidão, no verso 9, fala assim, que ele olhou e viu uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, né? Que elas estavam vestidas de vestes brancas. Logo após ele ter narrado aquela questão de 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra, e muita gente às vezes até pergunta assim, mas aonde que está a tribo de Efraim? A Efraim é justamente essa questão de absorver povos, tribos, línguas e nações, né? Para quem lembra do estudo que nós fizemos das duas casas, o JTBI fazendo com vocês, né? E aqui está assim, e ouvi a voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam suas harpas, e cantavam um cântico novo, ou um novo cântico, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, que ninguém poderia aprender, senão aqueles... ninguém poderia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha que interessante, esse novo cântico está sendo cantado pela grande multidão, né? Você olha, e aí eles estão assim... no capítulo 5, verso 9, que fala assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de abrir o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens, tribos, línguas e nações. Aquelas pessoas aqui agora estão cantando esse novo cântico, tá? E aí fala assim, ninguém poderia aprender, senão 144 mil que foram comprados da terra. Veja bem, como que eles foram comprados da terra? Pelo sangue de Cristo, tá? Então, esses são as pessoas que andaram com Cristo. Esses não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses 144 mil não são homens literais, não são 144 mil homens que se mantiveram, como se diz, num voto de castidade. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Na verdade, eles são homens que não se contaminaram com as prostituições da Babilônia. Então eles são virgens por isso, eles não se contaminaram. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Lembra que Jesus fala que para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá? Esses aqui, literalmente, está se relatando ao povo de Deus. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então ele vai falar aqui que essas pessoas foram compradas, e as primícias de Deus é justamente o povo de Deus, porque depois, né, nós vamos lembrar que Jacó havia prometido para Deus o dízimo, né, o dízimo de Jacó, e aquilo ali ele está falando do seu trabalho. Jesus veio fazer uma obra, e dentro de toda essa obra que ele fez, ele abrange o mundo todo, mas ele vai comprar uma porção de pessoas, e essas pessoas ele oferece para Deus, porque essas pessoas, o sangue de Cristo, ele é eficiente para salvar a todos. Aliás, ele é suficiente, né, para salvar todo mundo, mas ele vai ser eficiente na vida daquele que crê, tá certo? Ou seja, quando a pessoa crê em Jesus, ele é comprado por Cristo, tá? E falar sobre essas pessoas aqui, na sua boca, na boca desses 144 mil, que é essa multidão, onde está falando a voz de muitas águas, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É claro, irmãos, que eles são irrepreensíveis, eles são justos, e eles até recebem vestes brancas, por causa da justificação, porque Cristo justifica eles, não é porque eles são santos em si mesmos, tá? Agora ele vai falar assim, eu vi outro anjo voar no meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Tem pessoas que acham que aqui está se relatando de um outro evangelho, mas não, tá? Inclusive tem gente que faz confusão sobre a expressão evangelho do reino e evangelho da graça. A palavra evangelho da graça, essa expressão só acontece uma vez em Atos, e mesmo assim logo à frente Paulo fala da graça do reino de Deus. Ela vai falar sobre isso. Então só existe um evangelho. Paulo já tinha dito até que se você ouvisse um anjo do céu
pregando um outro evangelho que ele seja anátema, não é isso? E aqui você vê exatamente falando, eu vi um outro anjo voar no meio do céu, lembrando que a palavra anjo significa mensageiro, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Tem um detalhe importante em Apocalipse que a gente tem que ficar atento, porque ele não pode ser lido linearmente, ou seja, não quer dizer que se você pegou a partir do capítulo 4 e começar a ler até o final, ele está todo na ordem cronológica. Por quê? Porque João está tendo visões. Ele vê uma coisa, depois ele vê outra, e depois ele vê outra, e às vezes aquilo que ele está vendo lá na frente está acontecendo lá atrás. A gente chama isso de parênteses, tá? São parênteses dentro do livro. Por exemplo, o capítulo 12 e o capítulo 13, eu vou pegar o 13, 14, o 17. O 17 e o 18, por exemplo, eles estão falando sobre a Babilônia. Só que você vai ver que a Babilônia ela vai ser atacada justamente pelos 10 reis que acompanham o anticristo. Então, quer dizer, eles estão no mesmo tempo falando de ponto de vista diferente, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai falar agora da queda da Babilônia. Verso 7, Apocalipse 14, 7. O que esse anjo dizia? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai, olha para você ver, já está falando da hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Olha que interessante. Quando fala da Babilônia, nós temos muitos textos do Antigo Testamento que falam da Babilônia, tá? Inevitavelmente a gente vai ter que chegar na Babilônia. E a única aqui que é chamada na Bíblia de grande cidade, chamada aqui em Apocalipse, tá? O livro geralmente ele fala ele usa a mesma expressão para se referir à mesma cidade, ele usa a mesma expressão para se referir à mesma coisa. Ele nunca vai usar a mesma expressão para falar de um outro lugar. Só que a gente encontra um lugar que está bem relacionado com isso aqui em Apocalipse 11, tá? Mas como a gente vai estar falando quem é a Babilônia, quer ver? No Apocalipse 17, eu vou deixar para entrar mais um detalhe da Babilônia em Apocalipse 17, tá? Aí ele fala assim, caiu a Babilônia. Ele caiu a Babilônia, mas você vê que lá no capítulo 17 a Babilônia ainda está viva. Por que isso? Por causa do parêntese, tá? Ele fala assim, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, da sua prostituição. Vale lembrar que a Babilônia, ela é prostituta, mas ela também é chamada de adúltera. E aí tem um detalhe importante, porque a prostituta ela pode ser uma mulher solteira, mas a adúltera necessariamente ela tinha que ser casada, tá certo? E aqui Deus está acusando ela porque um dia ela foi casada com o próprio Deus e ela está adulterando. E além de adulterar, ela está adulterando e levando outras pessoas ao adultério junto com ela, tá certo? Aí ele fala assim, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, veja que ainda não chegou o tempo da besta, embora o capítulo 14 comece a falar de tempo bem depois da besta. Então até o verso 5, do capítulo 14, do verso 1 ao verso 5, já foi depois da vinda de Cristo. Porém, quando chega no verso 6, ele fala, e vi outro anjo. Ele já está tendo outra visão. Essa segunda visão que ele está tendo, vem antes de Apocalipse, tá durante o período do Apocalipse 13, do momento da besta. Deu para entender esse parênteses aí? Vou pegar assim, Apocalipse 13, tá? Ele deveria sair do verso 18, que é o último verso de Apocalipse 13, e entrar direto no verso 6 de Apocalipse 14. Por quê? Do verso 1 ao 5 é um parêntese já falando da vitória.
lá na frente, que são vitoriosos. Agora, quando volta a falar aqui, já está falando assim, olha o que o terceiro anjo fala. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na sua mão, esse também vai beber da ira de Deus. Ou seja, isso está no tempo de Apocalipse 13, onde a besta se levanta, onde é proposto a imagem da besta, o sinal na testa, na mão, tá certo? Beberá da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. É interessante porque quando está falando aqui que vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e do Cordeiro, muita gente não percebe que isso aqui está falando. Eu vou pegar aqui. Isaías vai falar sobre isso. Depois eu vou ver se eu encontro, que eu me lembrei agora desse texto de Isaías, que fala que assim, na verdade é o último texto, é o último verso de Isaías, tá? Que ele vai falar o seguinte, Isaías 66, verso 24. Fala assim: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Assim eles serão um horror para toda a carne. E isso vai estar, de um certo modo, eu não sei até quanto tempo isso aí vai acontecer, né? Que vai estar visível. Por isso que aqui está falando assim, que eles vão ser atormentados e com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E fala assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está, olha que verso interessante. O anjo dá uma repreensão, fala que quem adorar a besta ou a sua imagem, ele vai sofrer com fogo e enxofre. E essa repreensão ele vira e fala logo depois no verso 12: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem são os que guardam a fé em Jesus? Senão aqueles que creem em Cristo, que são a igreja, tá? Essa mesma expressão do Apocalipse 14, verso 12, que fala que aqui está a fé, a paciência dos santos, é o que foi dito em Apocalipse 13, verso 10, que no finalzinho que fala assim, que quem irá cativeiro irá, quem tiver de ser morto a espada será morto a espada, né? E aí ele fala o seguinte, aqui está a paciência e a fé dos santos, ou seja, durante a perseguição. Não é para aceitar a marca da besta, é isso que ele está reforçando aqui, esse anjo. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Olha para você ver, bem-aventurados os mortos, que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos. E um detalhe, as suas obras os seguem. Por quê? Porque você vai receber galardão pelas suas obras, por aquilo que você fez diante de Deus. Então ele está falando, bem-aventurado. A gente lembra das bem-aventuranças lá que Cristo fala, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados misericordiosos. E aqui o Apocalipse começa falando bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Aqui já está falando bem-aventurado, no tempo dessa perseguição, aqueles que rejeitam a marca da besta e morrem no Senhor, porque eles estão descansando dos seus trabalhos e as obras deles estão seguindo eles diante de Jesus. Lá no capítulo 22, no finalzinho, último capítulo, verso 12, fala, Jesus diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão, ou a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus vem para recompensar as nossas obras. E agora ele está falando aqui, quem morre, ele está descansando dos seus trabalhos, né?
porque aqui estava um período difícil, e ainda assim as obras deles estão seguindo, eles estão carregando suas obras. Agora olha que interessante essa próxima visão que ele está tendo. E eu olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Jesus. Ele está vendo Jesus vindo sobre a nuvem. Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda para fazer uma colheita. E outro anjo saiu do templo, não aquele que estava, não o terceiro anjo, mas agora o quarto anjo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Você lembra que Jesus vem ao som de trombeta e aquilo tudo, né? E aí o que o anjo clama? Lançai a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, a qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E eu não sei explicar o que representa o anjo ter poder sobre o fogo, tá? Mas aí ele fala assim: e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a sua foice aguda e vindima os cachos. Agora está falando da uva, da terra, porque já as uvas estão maduras. E o anjo lançou a foice à terra, vindimou as uvas que vinha da terra e atirou no grande lagar da ira de Deus. Tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, ele vai colher o trigo, que é Jesus vindo ali, ele tira, ele cega, né? E ele colhe o trigo. E ele estava esperando só que estivesse maduro para que isso ocorresse. Depois, vem a uva. A uva, para ser espremida, para fazer o cálice, né, vai ser jogada aonde? Vindimou as uvas e atirou no grande lagar, que é onde se prepara o vinho, né, da ira de Deus. Aí nós estamos falando agora do cálice da ira de Deus. Deixa eu só deixar um detalhe interessante que tem em Tiago capítulo 7, capítulo 5, verso 7, tá? Olha que interessante. Fala assim: sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, que é esse momento em que ele está vindo sobre as nuvens para cegar a terra. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Deus está esperando o fruto ficar maduro. Ele fala assim: aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia, as duas chuvas. Sede, pois, vossos pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então veja bem, o próprio Senhor está aguardando esse fruto amadurecer. A primeira chuva, você tem a chuva serôdia e temporã, né? A primeira chuva, ela ocorre para quê? Para que a semente venha germinar, para que ela venha brotar. Essa semente é a semente do Evangelho que foi plantada lá no início. E aí você vê a primeira chuva do Espírito Santo lá no início, na festa de Pentecostes. Isso é para dar crescimento para a semente. Agora, ele espera também a segunda chuva. Essa segunda chuva é para que ela venha amadurecer, que ela venha frutificar, venha dar fruto. E essa segunda chuva é o que vai fortalecer a igreja no fim dos tempos. Por isso que vai acontecer três coisas no fim dos tempos. Vai acontecer um grande avivamento, uma grande perseguição, né? E vai haver também me fugiu a mente agora. Uma grande perseguição, um grande avivamento, e eu vou lembrar outro depois, tá? Mas são três coisas grandes que vão ocorrer. E aí fala assim: primeiro, Jesus vem, colhe o trigo e fica com ele. Depois vem um anjo e ele começa a jogar essa uva no lagar. E aí você tem um cálice da ira de Deus. E aí verso 20 vai falar o seguinte: olha, veja bem. No verso 19 fala que vindimou a vinha da terra, tirou no grande lagar da ira de Deus, que não cai sobre a igreja. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar,
até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Por que ele detalhou essa separação? Primeiro ele cegou a terra, tirou o trigo, para depois ele pisar o lagar, para depois vir a ira de Deus. Porque a ira de Deus não cai sobre a igreja. Esse é o principal propósito do arrebatamento. A igreja tirada da terra até as nuvens. Muita gente se engana pensando que o arrebatamento é arrebatar a igreja para tirar a igreja da terra e levá-la direto para o céu. Não é. O arrebatamento tira as pessoas até as nuvens. E aí, com a igreja não estando na terra, porque ela foi levada para encontrar com Cristo nos ares, aí sim vem a última taça da ira de Deus, que a ira de Deus ali, a Bíblia fala que ela é consumada ali. Então ele vem consumar e destruir os seus inimigos. Mas nesse momento a igreja está onde? Ela está suspensa. Ela está com Cristo nas nuvens. Deu para entender isso? Deixa eu abrir aqui alguns textos. Tá? 1 Tessalonicenses 4. Felipe? Oi? Tem uma pergunta aí. Pode falar. Essas uvas aqui são quem? Essas uvas aqui do texto são quem? A uva? Tá. Se você lembrar, quando Jesus está para morrer, Pilatos lava a mão, tá? E aí fala assim, eu estou isento do sangue desse justo. Aí os judeus falam assim, que estavam ali, caia sobre nós e sobre os nossos descendentes, ou sobre os nossos filhos, o sangue dele. Lembra disso? As uvas são fruto mau que está sendo acumulado. Olha que interessante, Jesus pega um cálice, a gente pega um copinho aqui, ele pega um cálice e mostra para os seus discípulos e fala assim, tomai e bebei, isso é o meu sangue. Lembra que ele pega um copo, o suco de uva? Está falando do sofrimento de Cristo. Então, a uva ali, nesse sentido, ela representa o sofrimento dos santos e do próprio Cordeiro. Agora chegou o momento de dar... deixa eu pegar aqui o texto de Apocalipse 6, se eu não me engano, que a gente tinha falado sobre isso, em que as pessoas estavam clamando, né? Apocalipse 6, 9, fala assim que, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar os que foram mortos, as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Olha o que esses irmãos estão clamando. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão pedindo vingança do sangue, mas vai haver vingança principalmente do sangue do Cordeiro e também do sangue de todos os justos. Ele fala assim, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi dito que repousassem ou descansassem, a mesma expressão que está usada em Apocalipse 14, por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então o que acontece? Esses primeiros aqui começam a morrer, né? E eles já estão clamando a Deus para que haja uma vingança do seu sangue, e o sangue está representado na uva, ou seja, no vinho, tá? Agora, quando chega nesse momento aqui, quando é colhido o trigo, chegou o momento certo de pisar o lagar da ira de Deus, ou seja, a igreja já nem está aqui mais, aí Deus vai enviar a vingança dele. Porque tem alguns versos, eu estou querendo ir para... Só uma pergunta antes. Deu para entender isso aí, que a uva representa o sofrimento dos santos? Então assim, pastor, só para ver se eu entendi. Essas uvas aqui, ele está falando, é daqueles que não serviram o Senhor, é isso? Que foi ceifado ali e foi jogado... Dos que perseguiram a igreja. Entendi. Daí eles foram jogados no lagar, e esse daí, o sangue daqueles lá, que estava clamando, aqui foi feito como se fosse a justiça. No caso. Deixa eu ver se eu entendi. Seria certo, Felipe, a gente dizer que quando foram tirados do lagar foi pisado fora da cidade, que essas pessoas foram banidas da cidade? Sim. Isso está certo. O detalhe da cidade ali, você vai lembrar
que quer ver? Quando eu li aquele texto de Hebreus, além dele falar do Monte Sião, ele fala assim: mas chegaste ao Monte Sião é a cidade do Deus vivo, né? Percebe? E aí você vai ler e vai falar assim: ficaram de fora, nada que é maldito vai entrar na cidade. E aí está falando sobre isso. Por que ela é pisada fora da cidade? Porque a cidade é santa, tá? Mas deixa eu só entrar no detalhe aqui do arrebatamento, que ele é importante. Muita gente passa despercebido. Primeiro, tem um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 10, que fala o seguinte: que nós estamos a esperar do céu ao seu Filho, a Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, a ira de Deus não cai sobre a igreja. Essa é uma coisa importante. Isso também está em Romanos 2,7. Porque em Romanos 2,7, deixa eu abrir aqui rapidinho, vai falar assim, não é 2,7 não, é Romanos 5 alguma coisa. Isso, 5,9, Romanos 5,9. Fala assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos salvos por ele da ira. Então esses dois textos, muita gente usa para falar que a igreja não vai sofrer nenhum tipo de perseguição. Pelo contrário, a igreja tem sofrido perseguição desde a época de Estevão, que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, depois de Cristo, né? Deixa eu pegar meu lápis aqui. E aí esses dois textos estão falando que a ira de Deus não vai cair sobre aqueles que são de Deus, tá? Agora, quando a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala do arrebatamento, fala assim no verso 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, quando ele está vindo, não precederemos ou não passaremos na frente dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. O arrebatamento não é no céu, entendeu? O arrebatamento é até as nuvens e tem um propósito. Cristo, ele vem aqui, João vai ver agora ele em outra figura, no Apocalipse 19, da sua vinda também. Ele está vendo ele vindo como um cavaleiro do cavalo branco. E a igreja está seguindo esse cavaleiro. Mas como que ela poderia seguir ele se ela não subisse? Se ela não subisse para se encontrar com ele? Então o propósito do arrebatamento é que a igreja se encontre com Cristo e siga ele como um cavaleiro e o seu exército. Entende? E daí ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Quer ver Apocalipse 19? Eu sei que a gente vai dar uma avançada, mas é bom a gente ir lá para entender por que eu estou dizendo isso. No verso 7, Apocalipse 19, verso 7, fala assim: regozijemo-nos e alegremo-nos. Deixa eu ler o verso 6 também, para você entender que é a questão das muitas águas. E ouvi como a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, que é uma grande multidão de povos, tribos, em línguas e nações, e águas é a mesma coisa, como que a voz de grandes trovões, a mesma expressão de Apocalipse 14, lembra que nós falamos sobre isso? Que dizia: aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, ele chegou aqui e ele está tomando posse desse reino. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, só para você saber, essa questão do linho na Bíblia representa justiça. O verso 11 vai falar, deu um pulo aí, para a gente já ir direto para a questão da ira. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Esse é Jesus, ok? E julga e peleja com justiça.
Ele veio fazer justiça ao quê? Aos santos, que pediram justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, como no início, Apocalipse 1, né? E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esse é o novo nome de Cristo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Por que a veste dele está salpicada de sangue? Vai explicar daqui a pouco. O nome que se chama é Logos de Deus. Aquele mesmo texto usado lá no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E então aquele é chamado de verbo de Deus. E seguiam-no, ou seja, estão seguindo esse cavaleiro do cavalo branco, os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são esses que estão seguindo esse cavaleiro do cavalo branco? É a própria igreja, é a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque ela já se encontrou com ele nos ares, tá? E agora ela está acompanhando ele para destruir os seus inimigos. E fala assim: e da sua boca saiu uma espada, uma aguda espada, uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Veja que ainda tem nações. E ele as regerá, ele está falando do milênio, com vara de ferro. E ele mesmo, Jesus, o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então quer dizer, aquelas uvas foram colocadas no lagar, os ímpios foram separados, foram colocados num local para serem pisados, e o próprio Cristo vem para pisar eles. Entendeu isso aí? Por isso que a sua veste está salpicada de sangue, porque ele é aquele que está pisando, e quando ele pisa com a sua veste branca, o sangue respinga nas suas vestes, como testemunho de que ele foi aquele que pisou o lagar da ira de Deus. Tá bom? Esse capítulo 19 é muito rico, né? Tem muita coisa nele. Amém, meus irmãos? Semana que vem a gente deve fazer Apocalipse 15, né? Se bem que ele é bem pequenininho, né? Você, Felipe? Oi? Tem alguma relação com a batalha do Armagedon? Isso é a batalha do Armagedon, tá? Deixa eu só terminar a leitura do Apocalipse 19, então. Quando ele pisa o lagar da ira de Deus, fala assim no verso 16: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos. Olha o convite do anjo: vem para a ceia do grande Deus. Essa aí é a ceia das bodas. Aí você pensa assim, mas não vai ser comida, não? Olha, o que vai acontecer? Ele chama as aves do céu para que comam a carne dos reis. Lembra que interessante a figura que Jesus pega o pão e fala assim: isso aqui é o meu corpo. Aqui está invertido. Em vez dessa ceia ter pão, ela tem a própria carne. Os animais vão comer essa carne. Fala assim, para que comam a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes. Aquele exército do anticristo que está ali vai ser destruído, né? E dos cavalos e dos que se assentam sobre eles, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então, essa reunião aqui, que ele está falando assim, que eu vi que eles estavam reunidos para fazer guerra, no capítulo 16, no verso 16, mostra onde que eles estão congregados, tá? Fala assim: e congregado no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E aí vai falar assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito os sinais, né? Com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a imagem. Esses dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo. Então esses são os primeiros a entrar naquilo que literalmente é o inferno, ou seja, o Guiena, tá? Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, eles não foram para o Guiena, eles foram para o Hades.
Tá certo? Só a besta e o falso profeta está no Guiena. Por que a gente sabe disso? Primeiro que a Bíblia falou que foi só esses dois. E lá em Apocalipse 20, fala, no verso 10, fala que depois do milênio, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e além disso, serão lançados também aqueles que acompanharam ele. Tá certo? Então, irmão Juliano, só responder a sua pergunta, essa batalha de Apocalipse 19 aqui é a batalha do Armagedon. Eles estavam congregados lá no Apocalipse 16, aguardando para essa batalha, para fazer guerra, né? É interessante porque há outros textos que falam sobre isso. Por exemplo, Apocalipse 17, verso 12, tá? Fala assim: e os 10 chifres, que são os 10 reis que acompanham o anticristo, que viste são 10 reis que ainda não receberam poder como rei, mas receberão poder como reis por 1 hora, junto com a besta. Eles têm a mesma intenção e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. E nós vamos vencer, não, ele fala, porque Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então você vê que o cordeiro vence e nós vencemos também. Por quê? Porque nós nos encontramos com o cordeiro nos ares, para acompanhar ele na batalha. Ficaria estranho o general chegar atrasado, depois de nós já estávamos aqui, depois do general vir. Então por isso nós subimos para encontrar com ele, para que ele venha seguindo, ele venha na frente e nós seguindo ele. Entendeu, Juliano? Sim. Eu só estou pensando aqui nesse Apocalipse 15, né? E o 16. Vou tentar fazer o 15 e o 16 semana que vem, né? Mas eu acho que o 15 deve dar bastante coisa. Apesar que ele é pequenininho. Essa batalha do Armagedon, né? Certo. Ela, de certa forma, como sempre foi aprendido, que essa batalha se refere a Israel, propriamente, lá no Vale de Megido, é literal essa palavra, né? A expressão é essa, é Vale do Megido, né? Armagedon fala sobre isso. Então, compreende-se que realmente é contra a nação de Israel hoje, física, né? O país de Israel, liderado pelo anticristo. Tem que tomar cuidado para não confundir que a questão toda está relacionada só com os judeus em si, os judeus na carne. Lembra que fala que o anticristo ele vai querer ser como Deus, né? Então, lembra que Deus tinha eleito o Monte Moriá para que fizesse o sacrifício de Abraão, que Abraão fizesse o sacrifício de Isaac, e ele chama aquela terra de terra prometida e tudo, né? O que acontece? Satanás vai querer tomar domínio dessas coisas. Mas em si, irmão, a gente precisa entender que muitos judeus, a maioria, eles vão aceitar o anticristo sim, normalmente, tá? Não é porque eles são judeus na carne que eles são, vamos dizer assim, diferenciados. Que a Bíblia diz que Pedro demora a reconhecer isso, Pedro demora a reconhecer isso, porque até então na mente judaica era uma mente exclusivista, mas aí Jesus precisa mostrar os lençóis, precisa quebrar muita coisa dele, Paulo precisa dar uma repreensão nele dura, para ele entender que não há acepção de pessoas. Depois Pedro vai falar isso mais claramente, porque Paulo teve a mente um pouco mais iluminada a respeito disso. E aí você vai ver que claramente não há acepção de pessoas. O judeu, para ele ser salvo, ele precisa aceitar Jesus. Do contrário, ele é ímpio como qualquer um, né? Por isso, Jesus vai chamar lá em João 8, os judeus de filhos do diabo. Ele pega até pesado. Mas é Jesus que está falando. Por quê?
Porque como que diferencia um filho de Deus do filho do diabo? O filho de Deus é aquele que crê em Jesus e pratica aquilo que ele manda. O filho do diabo é aquele que não recebe Jesus, e aí você fala assim, mas eles têm um pai, eles só não têm um filho. João vai dizer que é impossível, porque ele diz que aquele que não tem um filho também não tem o pai. Entende? Então, tem que tomar um certo cuidado para não colocar o judeu como um povo, como nação santa. Pedro diz que é a igreja, mas vós sois a nação santa. E como um povo específico, que o anticristo tem um alvo nele. O anticristo não é anti-Israel, ele é anticristo, literalmente. Então, o fato dele estar ali está mais relacionado ao aspecto de Deus em si do que com o povo que mora ali. E tem um detalhe importante, que quem junta esse povo para a batalha é o próprio Deus também. Dá a impressão que é o anticristo que está ali simplesmente movendo tudo isso, mas é Deus que está juntando isso aí, colocando no lagar, fora da cidade, está colocando no lagar, lá no vale, para pisar esse lagar. Tem alguns textos dos profetas que é interessante, que fala que esse sangue, vai ter tanto sangue nesse dia, aqui já falou, né, que vai chegar até a altura do freio dos cavalos, né? Aqui no capítulo 14, no verso 20, né? Entendeu, irmão Juliano? Sim. Ok. Tem mais alguma pergunta? Irmãos, hoje eu passei muito mal. Eu estava com muita dor de cabeça. Foi um custo para poder conseguir gravar aquele estudo. Não sei se alguns irmãos já viram, né? De Gênesis 41. E para estar aqui, eu agradeço a Deus. Só misericórdia de estar aqui com vocês agora. Ainda estou com uma certa dor de cabeça, mas deu para a gente caminhar. Parece que aí está frio, né? Dá um pouquinho aí para você ver. Foi engraçado, né, Bel? Eu saí do frio aí, um frião, né? Para mim, eu acho muito frio. E eu fui lá para Manaus, que faz um calorão, rapaz. Faz um calorão. Diz o pastor Carlos que lá só tem duas estações no ano, né? Ou é quente ou muito quente. E é interessante, né? Cidade no meio da selva, muito quente, muito quente. E muito grande também, né? Cidade, um porte enorme. Meus irmãos, eu queria só falar com vocês primeiro que eu estou muito feliz de ver um número tão bom de pessoas aí hoje, né? Deus abençoe vocês. A gente vai continuar nosso estudo até finalizar o Apocalipse. Eu tive que dar uma parada no estudo lá no canal, pedi o pastor Rafael para me ajudar, para me voltar no Gênesis, né? Porque o Gênesis estava parado e ele tem uma capacidade melhor também para trabalhar alguns assuntos. Por exemplo, quando vai chegar aqui nessa parte da prostituta, ele tem muito mais habilidade, né? Então, não só da prostituta, né? Inclusive, esse é um assunto interessante que eu já vou deixar a pulga atrás da orelha para vocês meditarem aí, Apocalipse 11, né? E aí eu queria que vocês me explicassem depois, não explicar não, só para você refletir. O estado espiritual de Jerusalém na época do Anticristo. Olha para você ver, Apocalipse 11, verso 8. Abre sua Bíblia aí, Apocalipse 11, verso 8. Nós fizemos aqui, pastor Felipe, aquele estudo, não sei se todos estavam aqui, que tu mandou para mim a respeito da Babilônia. Sim. Nós fizemos aqui hoje aquele estudo da grande cidade e tal, a gente já estudou um pouco. Então, não é um assunto assim tão... Não vai ser tão dramático, né? Não é tão desconhecido, né, esse termo. Né? Agora, olha para você ver que interessante, né? Quando fala que as duas testemunhas vão morrer, fala assim, jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, a qual seu Senhor também foi crucificado.
Aí eu pergunto, que cidade é essa? Jerusalém. Aí eu te pergunto, nesse tempo, ela pode ser chamada de cidade santa? Se Deus está chamando ela de Sodoma e Egito, é porque ela está prostituindo há muito tempo, ela está adulterando, ela se perdeu e está levando outros à fornicação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu não me engano, a maior parada gay do mundo é em Jerusalém. Sabia disso? No mundo árabe não acontece parada gay, tá? Raríssima. Oi? Eu achei que era no Brasil a maior parada gay. Lá acontece um dos maiores eventos de parada gay do mundo, tá? E Israel hoje, irmãos, Israel ela está muito comprometido com muita coisa que não agrada a Deus, com o ocultismo. Você já deve ter ouvido falar da Cabala, né? O judaísmo não é uma religião tão inocente, não. Ela é uma religião que entra no ocultismo, no satanismo, tá? A Cabala é isso. Ela mexe com a numerologia, com um monte de coisa que Deus proibiu deles mexer na astrologia, né? Deus proibiu os judeus de mexer com isso, eles trabalham com isso. A Bíblia fala que é indecente para que o homem venha orar ao Senhor com cabeça coberta. Os judeus hoje só andam com kippá, não usava kippá nos tempos de Jesus, tá? Embora alguns tentam forçar a barra e falar que usavam, pode procurar na lei, não usava kippá. Então assim, eles fazem muitas coisas que desagradam a Deus, mas é muito, não é pouco não. Então assim, sem contar que o próprio governo de Israel testifica de que o povo que mora lá hoje, né, eles nem são judeus de fato. Pode ser chocante para vocês, mas você pode fazer uma pesquisa dos chamados judeus askenazes, né? Askenaz, só para você ter ideia, os judeus são descendentes de Sem. Lembra dos 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé? Lembra disso? Os judeus vêm da descendência de Sem. Askenaz é o filho primogênito de Jafé. Isso, de um certo modo, até cumpre uma profecia onde Noé vai falar assim: habite Jafé nas tendas de Sem. Só que o que a gente chama lá de judeu são judeus askenazes, ou seja, não fazem parte de nenhuma das 12 tribos. E aí, para justificar isso, foi criada uma teoria chamada teoria da 13ª tribo. Então, se você quiser fazer uma pesquisa para analisar isso, pesquisa aí. Judeus askenazes, tá? É por isso que os judeus ortodoxos que moram nos Estados Unidos, por exemplo, estão lá na Rússia e outros lugares, eles não aceitam o Estado de Israel como uma nação, hebraica, tá? Eles não aceitam, os judeus ortodoxos não aceitam. Por quê? Eles falam que aquele Estado foi criado pela ONU e não tem nada a ver com os israelitas. Por isso, é feita uma certa diferença entre israelitas, que são os bíblicos, com os israelenses, tá? E aí, ou seja, que seriam os moradores lá atuais de uma nação criada pela ONU. E aí você tem muita coisa ali misturada ali da maçonaria, tem muita mãozinha ali para sustentar aquele país ali. E há muitos mitos criados também para falar que Deus está ali, por exemplo. Há uma interpretação errônea de quando o texto de Isaías fala assim: poder-se uma nação ser criada num só dia. Lembra desse texto? Sim. Aquele texto não está falando de Israel. Aquele texto está falando da igreja. Quando Cristo ressuscita, e aí em um dia só é criada uma nação santa. Aquele texto lá não tem nada a ver com a criação do Estado de Israel. Mas eles vão forçando as interpretações, vai embutindo isso na mente e inclusive eles investem nas teologias dentro da igreja, por exemplo, investem muito em ajudar teologias que favoreçam o privilégio ou como é que eu digo, o exclusivismo do Estado de Israel como uma nação acima de outras. Preste atenção, o nazismo é acusado de fazer o quê? O nazismo é acusado de colocar a raça ariana acima das outras. E nós não percebemos que nós ajudamos os judeus a fazerem isso. Que é a mesma coisa. Aí eles são um povo especial, sendo crentes ou não, eles vão ser salvos porque é uma raça especial que é descendência de Abraão.
Se você ler João 8, leia João 8, Jesus fala, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, na carne. Depois ele fala, vocês não são descendentes de Abraão, porque Abraão creu. E aí, em Gálatas 3, Paulo fala que são os descendentes de Abraão, são aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Ou seja, eles perdem a descendência por não crer em Jesus. Aí eles falam, mas nós temos um pai que é Deus. Jesus sabia que aquele que não tem o filho não tem o pai. Então o que Jesus fala? Vocês têm um pai, quer saber quem é o pai de vocês? É o diabo. Só para não ficar na minha palavra, eu vou pegar a conclusão da conversa, que foi uma conversa dura de Jesus. João capítulo 8. Ele tinha falado no verso 36, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, e aí eles tinham ficado apertados, né? No verso 37 ele fala, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês estão tentando me matar, ou seja, sua obra é má, porque a minha palavra não entra em vocês. Eu falo que eu vim junto do meu pai, e vocês fazem o que viste junto do vosso pai, que é homicida. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, ou seja, Jesus já negou a descendência de Abraão neles. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas agora, vocês procuram me matar, ou seja, um homicídio. Homem que vos tem dito a verdade, vocês não aceitam a verdade de Deus, que tenham visto. Abraão não fez isso. Vocês fazem a obra do vosso pai. Olha o que Jesus está dizendo. Aí eles disseram, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Eles entenderam, se nós perdemos a filiação de Abraão, então pelo menos nós temos Deus. Aí Jesus disse, se Deus fosse vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que não podem ouvir a minha palavra? Vocês têm por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas vocês, porque eu vos digo a verdade, não acreditam em mim. Quem dentre vocês me convence de pecado? Se eu digo a verdade, por que vocês não acreditam? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não escutam, porque não são de Deus. Isso Jesus está falando com descendentes de Abraão, judeus legítimos da carne, mas eram filhos do diabo. Portanto, esse negócio de falar assim que Israel é nação santa, está errado. Nação santa é a igreja. Por isso Pedro fala, mas vós sois a nação santa. Vós que outro tempo nem erais povo. Ou seja, vocês nem faziam parte do povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, para que anuncieis a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nação santa, a qual Satanás e o anticristo vão ficar irados, é a igreja, não é Israel. Israel está na mão dele. Vocês são do diabo, vocês não creem em Jesus. Por quê? Porque não tem um pai, né? Por que ele não tem um pai? Por que eu estou dizendo que não tem um pai? Porque o verso 23, 1 João 2, é o último verso. 1 João 2, lá no finalzinho. Eu vou ler o verso 22. Para você ver como é que o espírito do anticristo age hoje, inclusive nos descendentes de Abraão, segundo a carne. Ele fala assim, quem é mentiroso? Lembra que Jesus tinha falado do pai da mentira? 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Os judeus negam que Jesus é o Messias. E ele fala, é o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Aí você fala, mas eles não negam o pai. Aí ele continua, qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho, tem também tanto o filho quanto o pai. Então não existe essa ideia de que os judeus, eles só não creem em Jesus, mas eles creem em Deus. Eles não creem em Deus. Porque se eles não têm o filho, eles negam o filho, então eles negam o pai também. E aí aquele que nega o filho é anticristo.
Sabe de uma coisa? Os judeus, no início da igreja primitiva, foram os que mais perseguiram os crentes. E no fim da história, é a mesma coisa que vai acontecer. É por isso que por 2 vezes, em Apocalipse, fala da sinagoga de Satanás. Que são aqueles que se dizem ser judeus, mas não são. Quem são os judeus legítimos? Aqueles que recebem a Cristo no coração. Aqueles judeus que recebem a Cristo no coração são judeus legítimos. Entendeu? Agora, aqueles judeus que se reúnem, que fazem suas sinagogas, falam de Deus, mas não recebem ao Filho, eles são sinagogas de Satanás. É impressionante isso, mas é isso que a Bíblia diz. Então, essas pessoas vão ser os que mais vão, por ser anticristo, eles vão ser os que mais vão perseguir a igreja no fim dos tempos. Não temos escapatória, né? Inclusive, pastor, essa questão da direita, né? Com o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, houve assim, um certo alvoroço, né, por parte da igreja, porque o Bolsonaro, ele abertamente, inclusive já foi a Israel, e um apoiador, né, ímpar dos Estados Unidos, de Israel, né? E com isso também ele teve um apoio maciço da igreja evangélica, né? Certo. E também, né, por essas questões da supervalorização do judaísmo, de Israel como uma nação santa, como um povo especial de Deus e tal, dessa restauração dos últimos anos, né, do povo voltando para lá e em tese cumprindo a palavra de Deus, que ele traria de novo o povo à sua terra e tal. Então há uma supervalorização de que aqueles que abençoam Israel são abençoados, enfim, uma série de... Então houve essa questão da direita também, da questão política de Israel hoje está se fortalecendo, somente na América do Sul com o Brasil e com os Estados Unidos, né, na América do Norte, e outros países também que a direita está se manifestando e tal. Então isso a gente pode perceber que, no caso, o anticristo reinando de lá, né, vamos dizer assim, fique mais fácil para a igreja brasileira também aceitar aquilo que o próprio governo, né, diz. Certamente. E aí, então, detalhe, né? Por exemplo, quando fala aqueles que abençoam Israel, veja que as pessoas tiram o texto do contexto, né? Você pega um Israel que estava funcionando como nação dentro do Antigo Testamento e aplica isso hoje, sendo que o Israel de Deus é a própria igreja, né? Israel hoje, irmão, ele só é amigo, entre aspas, ele só tolera a igreja porque ele depende totalmente dos Estados Unidos. Totalmente. A nação de Israel foi criada, é bancada, é protegida pelos Estados Unidos da América. E como nos Estados Unidos tem um grande número de evangélicos, Israel tolera, tá? A gente fica assim, são várias variáveis nessa questão política. Por quê? A gente também não vai apoiar o mundo árabe. Então você fica assim, dos males o menor, entre aspas, tá? Então dos males o menor. A questão toda é a seguinte, tanto a esquerda ela é totalmente pervertida. A direita tem uma ala que é conservadora, que é a ala cristã, mas tem uma ala liberal, que é aquela área, a ala, por exemplo, do Paulo Guedes, ou do Kim Kataguiri, por exemplo. É direita, mas é uma direita que só está comprometida com a questão financeira. É o capitalismo, o negócio é só dinheiro. Quando se fala daquele que Bolsonaro se elegeu falando sobre valores familiares, valores cristãos, isso aí não interessa para o Paulo Guedes, isso não interessa para o Kim. Se eles precisarem fazer aliança com os nossos inimigos para conseguir dinheiro, para eles não tem problema. Então a direita também não é 100% pura. A ala da direita que tem a questão do conservadorismo cristão, ela é boa, tá certo? Mas tem uma ala da direita que ela é podre. E aí você vai ver muita gente hoje pulando do barco, que entrou com o Bolsonaro, aproveitou daquela onda, mas agora eles não têm compromisso com os valores. Vou te dar um exemplo, o tal do Frota, por exemplo, né? Você acha que o Frota está aí para defender valores cristãos? O camarada que fazia filme pornográfico está preocupado com família, não está preocupado com dinheiro, né? Então tem esse outro detalhe também. Agora, em relação a Israel,
Se você falar para mim assim hoje, você defenderia quem se fosse para fazer uma aliança com o Brasil? Os árabes ou Israel? Pelo potencial de dano, eu não defenderei os árabes. Porque o árabe, se abrir a fronteira para ele aqui hoje, ele entra nesse país e daí a pouco só tem árabe aqui. Então, nesse contexto, é muito melhor você ter uma relação com Israel para se afastar do mundo árabe. Mas mais cedo ou mais tarde, a gente sabe que quando Israel tiver força, talvez nós vamos ser também parte da força que os judeus mandam no mundo hoje, irmão. Esses judeus, eles têm, aí você vai entre a maçonaria, independente de ser teologia, de ser sensacionalismo ou não, aqueles Bilderberg, aquela turma toda que tem muito dinheiro no mundo aí, é turma de judeu, entendeu? Então, assim, quando eles tiverem um certo poder para poder perseguir e que tiver a força para fazer isso, pode ter certeza, eles vão ser os primeiros a fazer guerra contra os santos. Não é o mundo árabe só, não. As pessoas se enganam muito a respeito disso aí. Uma nação que pode ser refúgio para os cristãos pode ser a Áustria, os Estados Unidos, né? Mas Israel pode ter certeza que não vai ser refúgio para o cristão, não. A questão de Israel hoje, como foi um Estado criado, né, inventado, dado pela Inglaterra, né, pela declaração de Balfour, por esse grupo dos Rockefeller, né? Sim. Então, que era exatamente parte das grandes famílias economicamente da Europa, né? Inclusive Hitler estava envolvido com isso, né? Também. E muita gente não sabe. Eles estavam envolvidos com Hitler diretamente. Então, eles criaram esse Estado judeu, moderno Estado de Israel, na verdade, para justificar os seus atos, né? Sim. E aí tem um detalhe importante, né? As pessoas não se ligam nisso e tem muita coisa por trás de Israel, irmão. Tem muita coisa suja, para falar a verdade, por trás de Israel, né? É complicado assim. Por exemplo, lembra que teve um ano passado, a ONU declarou que a cidade de Jerusalém não tinha nenhuma relação histórica com Israel? Alguém lembra disso? Sim. Os crentes ficaram bravos. Não é possível. Toda a Bíblia fala que Israel, a capital de Israel é Jerusalém, desde a época do rei Davi. Mas quando a ONU falou isso, ela sabe do que ela está falando. Só para você entender. A ONU está dizendo o seguinte: a cidade de Jerusalém nunca teve relação histórica com Israel que nós criamos. Está entendendo? A ONU não está falando do Israel bíblico. O nosso debate fica em cima do Israel bíblico. O debate da ONU fica em cima do Israel que ela fez. Então é por isso que a ONU, quando ela fala isso, e aí o voto lá foi unânime, você percebe que a ONU está votando em cima daquilo que ela criou. Ela fala: gente, eu nunca dei Jerusalém para vocês. Então vocês nunca tiveram... Seria até absurdo a ONU declarar o seguinte: o Israel bíblico nunca teve relação com a cidade de Jerusalém. Ela não vai fazer isso. Isso é burrice. Isso é até meio óbvio. E por isso, e a leitura que nós fazemos quando a ONU fez essa declaração é a leitura de que a ONU está ignorando todo um passado histórico que está na Escritura. Mas o que a ONU está dizendo é o seguinte: a partir de 1949, quando o Estado de Israel foi criado, certo? De lá para cá, a cidade de Jerusalém nunca teve uma relação histórica com Israel, mas teve relação histórica com o povo que estava aqui antes, que eram lá o pessoal da Palestina. Tá entendendo? Então ela não está falando do Israel bíblico, ela está falando do Israel que ela fez. E ela tem razão quando ela fala que o Israel que ela fez não tinha domínio sobre Jerusalém, porque ela foi considerada uma cidade internacional. E depois foi dividida entre dois lados ali, e tem três partes agora, né? Tem a Jerusalém, que tem a parte a parte de Israel, e tem a parte árabe, né? E ainda tem uma parte cristã lá, onde tem as igrejas e tal. E aí isso é muito confuso para a gente que está longe da conversação, para entender tudo aquilo ali.
Mas quando a ONU nega Jerusalém para Israel, não está negando para Israel de Abraão, Isaac e Jacó, está negando para o Israel que ela fez. Não para os israelitas, mas para os israelenses, para ficar mais fácil. Entendeu? Juliana, mas lá em Israel, tá, hoje tem uma porcentagem grande desses judeus que estão lá, que não são descendentes de Sem, evangélicos, que conhecem Cristo verdadeiramente, ou não existe isso? Acho que tem, né, pastor Felipe? Uma pequena porcentagem. Quantidade grande não tem não, mas tem pessoas lá que são messiânicos, ou seja, que creem no Messias, tá? Inclusive, grande parte de judeus americanos e de outros países que são cristãos vão para Israel, porque lá fala a língua hebraica, então eles vão lá mostrar, por exemplo, Isaías 53, porque isso não é ensinado, eles mostram que lá Isaías 53 está falando do Messias, e aí ganham eles para Jesus, aí se tornam messiânicos. Mas o movimento messiânico em Israel, a gente tem muita propaganda de messianismo no Brasil, sabe? Até porque eles têm uma ideia de tentar vir implantar o judaísmo messiânico, e infelizmente você tem uma parte pequena dos judeus messiânicos que entendem realmente o Messias e que eles não tentam implantar as obras da lei, mas uma grande parte é para tentar levar as pessoas para as obras da lei, né? E aí fica assim, o que adianta conhecer Jesus e ainda ficar preso nas obras da lei, sendo que Paulo fala que aquele que pratica a obra da lei está debaixo de maldição, né? Então, assim, em Israel tem sim judeus convertidos, mas não é assim, algo explosivo, assim, igual muitas vezes. Eu já até vi notícia falando, cada ano cresce o número de judeus que creem em Jesus. Na verdade, cada ano cresce o número de judeus lá, também de todos os lados, né? E existe uma pequena porcentagem também de judeus da descendência de Sem também, né? Poucos, né? Tem. Em Tem sim. 1948, quando Israel se tornou uma nação, tinha alguns camponeses na época lá, povos, né? Semitas, né? Tem sim. Mas uma parte deles, uma grande parte está nos Estados Unidos, né? Uma grande parte dos judeus legítimos mesmo está nos Estados Unidos, na Rússia. Cogita-se que na Índia tem uma tribo que está desperdida lá, né? Na Etiópia, na África. Eu estava vindo de Amazonas para cá e eu estava lendo na mão de um camarada que estava no banco. Eu li um livro lá assim, A História dos Judeus da Amazônia. E aí eu achei interessante, por quê? Porque da outra vez que eu fui, e dessa vez também, no Amazonas tem homens poderosos que são judeus, e todo mundo lá sabe que eles são descendentes de judeus, são brasileiros, descendentes de judeus, e são donos. Para você ter ideia, lá não entra Casa Bahia, lá não entra Magazine Luiza, essas lojas grandes que a gente tem no Brasil todo, lá não tem. Lá tem uma loja chamada Bemol. A Bemol está em todos os shoppings lá. Manaus não é uma cidade pequena não, tá, irmãos? Ela deve ser maior que Curitiba. Ela é muito grande, muito grande. E a cidade muito rica, porque tem a Zona Franca de Manaus, tá? E lá tem muitos shoppings, e os shoppings lá não tem Casa Bahia, não tem nada disso, só tem essa loja Bemol, que é de judeus. Entendeu? Eles fizeram um complô lá tão forte que tem outros tipos de loja, mas quando fala de loja de imóveis, é só essa que tem, é enorme lá, mas é só lá. E eu acho que é só lá, né? E tem algumas coisas que, infelizmente, esses homens que são fortes, que são judeus, fazem de protecionismo que prejudica a cidade e o estado todo. Por exemplo, foi feita uma rodovia. No dia que eu estava lá, no dia que eu cheguei, o Bolsonaro chegou lá também. Eu tinha marcado para almoçar com ele e ele não apareceu, rapaz. Ele chegou e avisou que vai reconstruir a rodovia. Mas a rodovia que tinha lá, o que aconteceu? Um camarada desses judeus poderosos fez o quê? Começou a dinamitar, começou a jogar dinamite na rodovia e explodir ela, para que as pessoas não tivessem acesso à cidade de Manaus por meio da rodovia. Aí eles estouram pontes, o governo constrói pontes e eles quebram a ponte. Por quê? Porque eles são donos de balsas. Entendeu? Então eles mantêm o povo no seu controle, é um negócio absurdo. E é o que acontece na verdade com os Bilderberg, com o Rockefeller, com essa turma toda que é judeu no mundo aí,
e que, na verdade, ao invés de fazer o bem para os povos, eles são dominadores, não fazem bem, né? Infelizmente. Então, eu suspeito que até no Brasil você tem um grande grupo de judeus descendentes que são legítimos, né? Mas, infelizmente, a nação mesmo que a gente chama de Israel, a maioria é askenazi. Essa questão, assim, como eles são judeus e são fortes, né? Muitos deles mandam na economia mundial. Quando nós, por isso que eu digo assim que... Você percebe que a marca da besta está relacionada com a economia? Sim, totalmente. E a economia está na mão deles. Está na mão deles. E aí quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a se manifestar. E aí nós seremos taxados de antissemitas. Exatamente, a estratégia é essa. Para você ter ideia, se você ler esse João capítulo 8, talvez você nunca viu ele lido por nenhum pregador. Isso que eu acabei de ler agora, Jesus chamando eles de não filho de Abraão, fala que não são filhos de Deus, fala literalmente que vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque Jesus falou que se você não crê em Jesus, você é filho do diabo. Infelizmente, há um ensino de que foi financiado, inclusive, pelos judeus também, tá? De que nos Estados Unidos da América, é um ensino de que há dois povos de Deus, a igreja e o Israel nação. Entende? Esse ensinamento foi financiado. E aí o que acontece? Ficou tão implantado na nossa mente que a gente passou a acreditar que tem dois povos de Deus, que tem a igreja e o judeu. E aí você pergunta assim, mas e o judeu, como é que ele vai ser salvo? E se ele não crê em Jesus? Não, mesmo se não crê em Jesus, ele já é salvo porque ele é descendente de Abraão. E isso, o próprio Jesus falou que não. Em João capítulo 8, quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Dali para frente, a conversa de Jesus é dura, decisiva e bem clara. Esse texto não é lido nas igrejas. Por incrível que pareça, por quê? Porque os grandes pregadores, eles não entraram nesse texto porque isso quebra a doutrina de que Israel é o povo eleito, contrariando o que Jesus fala, que eleito é aquele que está em Cristo. Entendeu? Isso até reforça um pouquinho o pré-tribulacionismo, dizendo que... Exatamente. Antes, então Deus vai tratar com os judeus, né, para depois vir na sua segunda vinda e daí sim pegar os judeus que foram tratados por ele e mais a igreja que não estava totalmente perfeita, juntar esses dois povos e arrebatar eles daí lá na segunda vinda. Né? Você matou a charada. A questão é totalmente ligada ao pré-tribulacionismo, ao dispensacionalismo. Entendeu? Que na verdade foi criado a partir da Bíblia de Scott Field, né? Em 1830, alguma coisa assim. E de lá para cá começou a desenvolver essa ideia, que já era uma ideia que caminhava para se criar já a questão do Estado de Israel. E quando o Estado de Israel é criado, os Estados Unidos potencializa esse ensino, irmão, lá nas alturas. Tá? E quando isso chega no Brasil, isso chega assim, de uma maneira fortíssima. Mas isso já vinha sendo trabalhado nos bastidores há muito tempo. Tá? Vê que interessante, pastor. Agora você falando, eu lembrei. John Derby, que foi um dos precursores do pré-tribulacionismo na Europa, foi financiado por banqueiros judeus lá europeus na época para promover essa lá em Londres, né? Promover essa teologia lá. Por isso que eu falei que os judeus financiam teologias que favoreçam aquilo que eles querem que seja feito. Entendeu? E aí o que eles fazem? Financiam mesmo. Você quer lançar um livro sobre isso, você vai ter muita facilidade. As editoras vão ganhar facilidade em cima disso. Né? Mas aí, aquilo que Jesus falou, do vinho da sua prostituição que está sendo alimentado, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente está tendo uma clareza nisso agora. Vocês estão percebendo isso. Não sei se todos conseguiram compreender essa questão, porque a gente é tão massacrado com a ideia de que Israel é a nação santa, Israel é a nação santa. A gente esquece de que Pedro fala que a nação santa é a igreja. Só tem uma nação santa. Amém.
E é você que é a nação santa de Deus. Amém? É chocante, mas é verdade. A palavra é essa, é chocante. É chocante. Eu ia orar, Mas é isso. Israel, porque eu não orava entendendo que eu tinha que orar, por exemplo, tem várias páginas na Bíblia que manda a gente orar por Israel, pela paz de Israel. Eu sempre orava pela nação de Israel, pela paz da nação de Israel, para que eles lá viessem a se converter ao Senhor. É porque esse texto é usado foi distorcido para esse propósito. Porque dentro do contexto lá que ele foi escrito no Salmo, realmente estava falando da nação de Israel que existia, né? Só que no contexto de hoje, aí é interessante isso, né? Não tem nada a ver para nós hoje, mas é usado, eu sei disso. O povo verdadeiramente Israel, que a nação pode continuar Sim, da salvação, da libertação, do conhecimento do Em pecado. relação à marca da besta, saiu mais essa semana no UOL. E pastor Felipe, Pode falar. essa semana saiu uma reportagem no site da UOL sobre que já estava à disposição o biochip. Eu vi. Você viu? Tem a ver alguma coisa com marca da besta? O seguinte, ele vai passar a ter, a partir do momento em que isso for a única maneira de você comprar ou vender. Seja qual for a marca da besta, ela vai ter que estar dentro do tempo, daquele tempo final, onde o anticristo está revelado. Ninguém vai colocar a marca da besta sem saber. Entendeu? Ninguém vai colocar a marca da besta sem saber que é a marca da besta. Mas esse chip É o princípio. é o princípio? Ele é Uma coisa do sinal? Um embrião. Ele pode sim estar sendo testado para ser usado durante esse período, entendeu? Agora, uma coisa que precisa ficar clara, para que você não olhe para uma pessoa aí que pôs o chip e falar que ele já está perdido e vai para o inferno, etc. Colocar a marca da besta é um acordo consciente com o anticristo de que você está fazendo aliança com ele, e o anticristo, lembra que ele vai se posicionar como Deus. Você está fazendo uma aliança, ou seja, é como se estivesse fazendo pacto com o diabo. Você está fazendo um pacto com ele, e agora você tem livre mercado, você pode comprar e vender, né, com as facilidades que ele oferece, porque ninguém vai conseguir comprar nem vender. Esse não é o contexto de hoje, entendeu? Agora, se o anticristo pode ou não usar o biochip, eu acredito que ele pode usar sim. Eu creio que o chip da besta vai ser revelado quando o anticristo for revelado, né, pastor? Porque o que eu Sim, entendo a partir do momento que o anticristo for revelado, será quando ele e for revelado. Isso, e a partir do momento que ele for revelado e tiver o chip dele, aí aquilo ali é a marca da besta. Entendeu? Porque o biochip em si é uma ferramenta, né? É como uma enxada. Você pode usar uma faca. Pode usar ela para o bem, pode usar ela para o mal. Depende de quem está usando ela. O biochip hoje você consegue implantar ele na mão esquerda, por exemplo. Tá certo? Você percebe que a Bíblia é bem clara falar que vai ter que ser na mão direita ou na testa. Não é assim? Parece que nos Estados Unidos tem alguns planos de saúde, eles estão implantando o chip para facilitar a identificação e entrada no hospital no indivíduo. Isso aí, na verdade, o que está ocorrendo hoje é um condicionamento da sociedade. A sociedade começa a acostumar com o chip, vira uma coisa natural, daí a pouco começa a ter alguma pressão social. Para ter acesso ao SUS, tem que ter o chip. E começa aquele negócio. Para que quando ocorrer a marca da besta, as pessoas já não vão estranhar isso tanto. Porque hoje, todo mundo estranha, até quem não é crente, irmão. Todo mundo fica assim, misericórdia, vou colocar isso não, isso é do capítulo. Até quem não é crente. Mas vai acontecer aos poucos um condicionamento social para que depois vai ser, gente, é tão normal, todo mundo usa isso, entendeu? Mas aquele ali vai ser um acordo, vai ser um pacto, né? Tanto é que a Bíblia fala que se você receber, você está descartado. Quer dizer, foi um ato consciente, não foi algo que foi involuntário. Você, eu nem sabia, não, sabia sim. Entendeu? Deus não vai julgar a pessoa inocente. Pastor, então assim, isso daí que eu tinha dúvida, porque tinha pessoas que eu entendia que falava, e
fosse colocar ali, as pessoas que colocassem, eu falava, não, mas não pode ser isso, senão a palavra de Deus, ela está sendo injusta, porque como que uma pessoa vai voltar e não está consciente que aquilo ali é a marca da besta e está adorando o anticristo. Então, quando a pessoa for colocar, ela vai estar consciente de que aquilo ali, ela está adorando o anticristo como Deus, fazendo aliança com o anticristo mesmo consciente. Isso, né? Vai saber sim. É exatamente isso. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um código de barra. Quando lançou o código de barra, os pregadores começaram a falar que isso aqui era a marca da besta. Aí começou a achar 666 aqui. Se você quiser, você acha. Tá? Daí a pouco começou a aparecer. Esse aqui é um livro bíblico. Um livro evangélico. Então, todo livro hoje tem que ter o código de barra. Até a própria Bíblia, quando você compra, tem código de barra. Já virou natural. Ninguém fala disso mais. Aí surgiu o chip de celular. Aí surgiu o biochip. E cada vez que surge uma novidade, as pessoas jogam para isso. Então, tipo assim, que o anticristo vai usar algum tipo de tecnologia, ele vai. O biochip é algo que há de mais avançado hoje. Está em fase de testes, estão implantando as pessoas, já nem animais, já é implantado há muito tempo, animal recebe biochip há muito tempo já, tá? As pessoas vão ter uma certa resistência e depois que quebra essa resistência fica normal. Todo mundo está, né? Vai estar condicionado a receber isso com maior facilidade, porque todo mundo viu que não tinha nada de besta. Mas quando o anticristo manifestar, a igreja vai saber que receber aquele pacto com ele vai ser, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Isso aqui é um contrato, tá? Se você assinar o contrato hoje, você não assusta. Você assina o contrato de compra e venda de veículo, de venda de casa, mas se esse contrato estiver falando aqui que você assinando esse contrato, você está fazendo um acordo com o anticristo, você assina? É a mesma coisa vai ser com o chip. Fazer chip da Vivo, no implante lá, um chip da Caixa, do Banco do Brasil, do Mastercard, tá? Mas quando fala assim, esse chip aqui é com o fulano de tal, sobre o governo dele, você vai aceitar? Não tem como. Agora, mesmo sabendo disso, você me pergunta, você ficaria tranquilo para colocar um biochip hoje? É claro que não. Não é? Enquanto eu puder comprar com dinheiro. Amém, pastor Felipe? Amém? Vamos te liberar, pastor Felipe. E o senhor descansar um pouquinho? Amém. Bom, muito obrigado pelo tempo aí. Eu agradeço vocês. Os irmãos já devem estar até cansados também, né? O pastor Aristides vai orar. Amém. A gente já encerra. Juliana, então, e outra coisa, nós estamos com um pastor do Laíra, ele tem uma filha de 12 anos chamada Larissa. Sim. Oi? Ela tem 12 anos, né? E ele é a única filha dele, está com câncer e os médicos desenganaram. A menina tem 12 anos. E hoje nós recebemos a foto dele com a filha e é dolorida de ver a foto dele com a filha, sabendo que ela está em estado terminal de câncer. 12 anos tem a menina. E eu gostaria de pedir para nós todos levantarmos muito amor pela vida deles, porque é a única filha. Imagina você perder um filho, e ainda a tua única filha, entende? É muito dolorido. A foto transmite, você olhando para a foto dele, transmite a dor que ele está sentindo com a menina ali inerte na cama. Sabe? É muito dolorido. Eu vou postar depois no grupo para o pastor Felipe também estar passando para a igreja, porque a gente está intercedendo, porque é um momento de dor. A gente não sabe nem como orar, se é para o Senhor curar ou confortar, entendeu? Então vamos levantar um favor por ele? Pode ser, pastor Felipe? Amém. Amém. Senhor, nós te damos graças a Deus, te louvando, Deus, por esse dia, por esse estudo aqui, Deus, por aquilo que o Senhor ministrou nas nossas vidas. Pai, te agradecendo pela pessoa do pastor Felipe, tem nos edificado, tem nos abençoado, tem nos ensinado, tem se disposto a servir no corpo de Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Também, Pai, se ele com o pastor Felipe e a sua família, Pai, repreendendo essa dor na cabeça, Deus, trazendo alívio, trazendo cura, sustentando a vida dele, Pai, no nome de Jesus, Pai. Também, Pai, nós, como igreja,
nós nos unimos a outros irmãos que estão orando por essa menina, pela Larissa, Senhor, de Guaíra, do seu pai, Rafael, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, colocamos essa menina diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor intervém a favor dela. Nós intercedemos por ela, Deus, pedindo por um mover do Espírito Santo sobre ela, uma unção de cura, Senhor, uma liberação na vida dela, Senhor. Que o Senhor levante essa menina, Senhor. Que o Senhor faça um milagre sobre ela, Deus. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos como igreja, Deus, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus poderoso, Pai. Nós intercedemos por ela, Senhor, para que aquela menina receba a sua vida de volta. Deus possa soprar um fôlego de vida sobre ela, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, abençoa a Larissa, Senhor, poderosamente. Nós oramos por ela, Pai, em nome de Jesus, declaramos o teu poder sobre a vida dela. Levanta aquela menina, Pai, em nome de Jesus, repreende essa enfermidade, repreende esse câncer, repreende essa maldição sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos por ela, Senhor. Pedimos que o Senhor envolva ela com o teu amor, com a tua graça, Pai, com a tua unção, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, te bendizemos, e os irmãos orando também. Amém, Senhor. Amém. Nós reivindicamos. Glória a Deus. Amém, Enquanto ela Senhor. respirar, Deus, Amém, há Pai. esperança na vida dela. Precisa de Enquanto ela testemunho, tiver Deus. um fôlego de vida, nós temos Amém, nós cremos. o Senhor pode O Senhor é fazer poderoso para fazer milagre. Pai, infinitamente conforta o mais coração daquilo daquele que nós pai. pensamos ou pedimos, Renova a Senhor. fé no coração daquele homem, daquela mãe, daquele pai, Senhor. Pai, no Pai, nome de que nós Jesus, Senhor. unimos a eles na dor, Aleluia. esperando milagres, Deus. Tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus. Em Menina nome tua de filha, Jesus. Senhor. Em nome de Jesus. A palavra de Jesus vem levantando-se as nossas dores, Em nome de A saudade das dores da Larissa, declaramos essa palavra. Pai. Repreendemos esse câncer que saia da vida dessa menina, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem com teu milagre. Vem com teu milagre. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja, Senhor, soberanamente. Em nome de Jesus. Faz o teu milagre. Em nome de Sou, Senhor. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Prazer estar com vocês. Até sábado que vem, se Deus assim permitir, né? Amém. Até mais.